Eu estava anotando aqui, antes de voltarmos, agora durante o break, que é uma palavra em inglês, break é interrupção, break comercial, uma parada para os comerciais, ok? Orkut é uma febre, não necessariamente mundial. O Orkut pegou mais aqui no Brasil, se não me engano, Brasil e Índia são os países em que você encontra basicamente o maior número de pessoas na rede social Orkut. É até curioso e até interessante que a maior parte dos textos que eu trabalho em sala de aula, a gente não vê muito falar no Orkut, nós vemos falar muito no Facebook. Era isso que eu queria comentar com vocês. Facebook é um assunto que eu considero importante. Por quê? Todos os anos o aluno fica: o que é que você acha que vai cair no vestibular? Qual o assunto da prova? Qual o texto que você acha, espera que venha cair no vestibular? Eu costumo dizer, não sei. Até porque às vezes a gente tenta adivinhar, você chuta para um lado, o texto vem para uma situação totalmente diferente. Você acredita que vai cair um texto falando sobre AIDS, cai um texto falando sobre, sei lá, sobre violência no futebol, por exemplo. Mas independente da temática, seria importante que você o quê? Prestasse atenção nas dicas, nas habilidades, no trabalho que deve ser feito, independentemente da temática, ok? Mas se você me pergunta o que é que você acha que seria importante, todo e qualquer texto é importante, mas o que vem sendo destacado ultimamente? Facebook, por exemplo, vai sair agora, vai chegar aos cinemas agora, está chegando agora em novembro, se não me engano, um livro falando sobre o criador do Facebook, tá? Um jovem de 26, 28 anos, se não me engano, que inventou o Facebook, e um filme a respeito do Facebook seria uma temática interessante. Outro assunto importante que eu sugiro geralmente para os meus alunos é que vocês leiam sobre um cara chamado Bono Vox. Quem é Bono Vox? Bono Vox é líder, vocalista da banda U2, uma banda irlandesa. E por que Bono Vox tão importante? Um cantor de rock, digamos assim, isso é tão importante. Bono é uma das maiores lideranças do mundo no que diz respeito aos países pobres, a lutar pelas causas dos países pobres. É um grande ativista, tá? É um cara que luta pelos países da África, é um cara que tem uma grande quantidade de projetos sociais importantes, tá? E é uma temática boa. Bono este ano, agora em 2010, completou no último mês de maio 50 anos. Então uma data considerável, acho que um assunto interessante com relação a Bono Vox. Outra personalidade que poderia ser trabalhada no vestibular, John Lennon. John Lennon, fundador dos Beatles, ex-vocalista dos Beatles, fez carreira solo, foi assassinado há 30 anos. John Lennon foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, quando chegava em seu apartamento, ao lado de sua esposa Yoko Ono. Então, John Lennon foi assassinado brutalmente, tá? Há 30 anos, então uma data considerável. Hoje estamos completando 30 anos, agora em dezembro, da morte de John Lennon. E ele, se estivesse vivo, coincidentemente, teria hoje 70 anos. Então, são duas datas bem curiosas, bem interessantes. Agora, em outubro, se não me engano, 9 de outubro, John Lennon completaria 70 anos se estivesse vivo. Uma temática boa. E para encerrar, mais uma temática que eu considero interessante, África do Sul. Nós tivemos a Copa da África do Sul. Muita gente pergunta, você acha que vai aparecer algum texto falando sobre a Copa do Mundo? A Copa em si, não. Eu acredito que não, tá? Isso é apenas uma probabilidade, mais uma vez. Agora, a África do Sul, um assunto importante, a gente não pode negar que seja Nelson Mandela, tá bom? Mandela é um assunto importantíssimo. Nós temos o Mandela Day, que é o dia de Nelson Mandela. Temos uma música de uma banda chamada Simple Minds, que é Mandela's Day, o dia de Mandela, tá? Então seria importante essa temática. Então, mais uma vez, recapitulando, várias temáticas são importantes, mas eu prefiro que você se preocupe em como trabalhar o texto e não tentar adivinhar o texto, tá certo? Isso aí é meio que loteria. Graças a Deus já conseguimos 4 ou 5 vezes na UFRN. É muito bacana, mas o que importa mesmo é a maneira qual você vai trabalhar, ok? Falar em Twitter, você pode mandar uma mensagem também para o Twitter do Cal Natal, @CalNatal, ou Professor Luiz Carlos também, Twitter/Professor Luiz Carlos, você pode mandar uma mensagem pelo Twitter, tá? E nós responderemos aqui ao vivo também para você, não tem problema nenhum. Alguma pergunta para o professor Rosenberg, @CalNatal, CalLL, Natal, pode mandar para o nosso Twitter, ou Twitter/Professor Prof. Luiz Carlos, ok? Alguma dúvida? Vamos para o texto, ok? Agora na sua tela nós vamos para um assunto interessante. Este assunto eu acho interessante também. Se você prestar atenção, a imagem
Eu acho que você já viu essa imagem em algum lugar. Esta imagem de um garoto, tá? Essa imagem aqui nós temos um garoto com um cigarro, um menino num carrinho de brinquedo com um cigarro. O que seria isso aqui? Nós temos aqui um título do texto importante. Eu coloquei um texto relativamente pequeno para nós abordarmos algumas habilidades de leitura. 2-year-old, esse year-old dá uma ideia de quê? Ele dá uma ideia de idade. 2 anos, garoto de 2 anos, criança de 2 anos, menino de 2 anos. Curiosidade, não apareceu a palavra boy, não apareceu a palavra child, ok? Mas você deduz que seria alguém de 2 anos de idade que fuma 40 cigarros por dia, tá? Ou seja, criança, garoto de 2 anos de idade que fuma 40 cigarros por dia, puffs away. O puff seria o quê? Soprar. Seria o quê? Baforar. É como se ele estivesse baforando em um toy truck. Truck seria o quê? Truck seria caminhão. Um garoto de apenas 2 anos de idade fuma, olha o smoke, smoke é fumar, fuma 40 cigarros por dia, que fuma 40 cigarros por dia, ele dá uma baforada, ele sopra a fumaça do cigarro em um caminhão de brinquedo. Aqui você vê o garoto brincando, tá? Ele está com um caminhãozinho de brinquedo e bem interessante essa imagem. Já ouviram falar nisso aqui? É bem provável que você venha encontrar um texto que você já tenha lido na internet, assistido em algum noticiário, tá? Já tenha ouvido falar. Aqui nós temos a fonte Mail Foreign Service, last updated, foi atualizado pela última vez às 2h59 da tarde, em 27 de maio de 2010, ok? Então, eu acho que você já ouviu falar na história desse garoto. É um menino da Indonésia, um garotinho da Indonésia, que fumava 2 carteiras de cigarro por dia, ok? Vamos ao texto.